Gente querida, estou aqui de volta, dessa vez para falar da quarta semana do Advento, que começa a partir de domingo e que traz, então, o reino hominal, né? Semana passada, na quinta-feira, eu esqueci de trazer duas sugestões de leitura do reino animal. Então, eu queria começar por isso. Por quê? Porque ainda dá tempo, né? A gente está na quinta, ainda tem quinta, sexta e sábado do reino animal. Essa é uma coisa que eu tenho antiga, olha, velhinha. Eu gosto muito. Histórias para as festas do ano. E aí tem, né, o Natal dos Animais, que é bem bonitinho, e tem também, né, uma dos elementos que diz assim, deixa eu ver onde é que tá, o que aconteceu com a grande pedra, depois o que aconteceu com a água, que são coisas lá da Páscoa, né? E tem várias, tem de São João, tem de Micael, né? E aí tem a alegria, que é do reino animal, a alegria natalina dos animais. E aí eu acho que esse é bem gostosinho de ler para as crianças. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer adaptando e tirando, às vezes, a autora tem, assim, sequelas, né? De eurocentrismo, sequelas de recorte de classe. Então, a gente pega um texto desse, se inspira e altera pequenas coisas para adequar, digamos assim, ao pensamento contemporâneo necessário, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui. Então, esse é Histórias para as Festas do Ano, da Irene de Arranson. É bem gostosinho. Falando em animal também, tem uma coisa bem centrada no presépio, mas que eu gosto demais, que é esse livro da Ruth Salles, As Quatro Árvores. E ela tem o vagalume, uma das histórias, chama O Vagalume. E a história de um besouro que vira vagalume. Então, assim, eu gosto muito dos insetos, porque aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente tem o Natal dos insetos, né? Porque a árvore, por exemplo, fica acesa a noite toda, no dia seguinte, onde tem as lumináriazinhas, tá cheio de asas, de restinhos de insetos. Então, os insetos, eles são protagonistas do nosso Natal. E essa história é a história de um besouro que recebe, né, do anjo o brilho para que todo mundo acreditasse. E ele vai passando por todo o reino animal, passa pelo coelho, pelo passarinho, pelo peixe, né? Então, assim, é uma história bonitinha que também não é carregada de coisas que a gente tem que ultrapassar. Muito bem, então pronto, reino animal, ainda temos esses 3 dias para tentar falar com as crianças. Talvez eu fotografe e coloque lá no site, tá bom? Essa história do vagalume. Acho que eu até tenho ela digitada, vou ver, vou procurar. Então, hoje é o reino hominal. Ei, nós! Muito bem, eu fiz uma epígrafe cantante. Não vou cantar, mas vou declamar. Gente olha para o céu, gente quer saber Gente é o lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão.
Eu trouxe Caetano, claro, porque lá no comecinho desses encontros aqui para falar do advento, eu tinha falado da questão de ser gente, né? O que a gente quer é ser gente, né? E aí eu vou voltar aquele verso que eu estou construindo, tentando lidar com as palavras para tirar do verso um certo traço de época, né? Que o verso foi escrito lá no início do século passado, de um certo traço de época que era a supremacia humana, né? Que eu acho que essa é a questão do tema de hoje. Por que pensarmos na supremacia humana? Claro, naquela época a gente pensava assim, mas agora a gente não pensa mais não. Então, a gente tem que começar a transformar esses presentes da cultura que a gente recebe dos séculos anteriores e trazê-lo para a imanência, vivificando-os com a consciência que nós temos hoje. Isso que é a beleza. Alguém me perguntou ontem, eu conversei muito, sabe? Fiquei muito mexida e acabei conversando demais no Facebook, no Instagram, até mesmo lá no YouTube, que eu estou transportando as nossas coisas todas para lá, né? Que é o mais fácil de achar, porque aqui no Facebook é um sumidouro, e vai fortalecendo essa cultura da gente pensar nas nossas práticas, né? E aí uma pessoa perguntou, mas por quê? Então se livra desse negócio de religião, se livra desse negócio de ícones do Natal. Eu já falei isso no ano passado, mas repito aqui, eu não quero, gente, eu amo. O que eu quero é que aquilo que eu amo, o modo como eu acredito, não seja veículo de opressão do outro. E o que me atraiu na antroposofia era justamente que ela pegava os signos de uma outra cultura religiosa e vivificava aquilo de uma maneira que libertava e não que aprisionava o dogma. É isso que eu quero continuar assim. Claro, as coisas pioraram muito. Amanhã a gente vai falar disso, hoje menos. Mas eu não quero abrir mão do que eu sou, do que me constitui, do que eu acredito. Eu só não quero ajudar com aquilo que eu sou, com o que eu gosto, a fazer desse mundo um mundo pior, né? Então é isso. Então vou lá no verso do Rudolf Steiner, aquele verso lindo que as crianças no fundamental declamam, e lidar com as palavrinhas que eu ainda não cheguei, mas estou caminhando com ele. Isso às vezes demora um ano, às vezes no meio você está fazendo outra coisa, veio a palavra, pá! Aí, se tiver sorte, se você tiver onde anotar, ou se tiver memória, o que não é muito meu caso, mas aí você consegue transformar um verso. Eu tenho muitos versos em parceria com Rudolf Steiner. Eu tenho certeza que é assim que tem que ser numa filosofia para a liberdade, não é? Você mastigar a coisa e fazer daquilo a expressão da sua singularidade. É isso, né? Muito bem. Então, já mudei desde o começo e achei que é legal. Ao invés de eu contemplo, eu componho o mundo. O mundo é comigo dentro. Onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras jazem, onde as plantas vivem e vivendo crescem. Onde os bichos sentem e sentindo vivem. Onde o ser humano, tendo em si a alma, associou-a ao espírito para tornar-se gente. Essas últimas duas linhas é que eu ainda estou mexendo. O que eu quero é assim, abrigou o espírito. É isso, tendo em si a alma, abrigou uma coisa que estava fora. Mas essa alma associada ao espírito faz da gente gente. É isso que eu estou querendo ir por aí. Aí a segunda parte. Eu sustento a alma. Porque lá está, eu contemplo a alma.
eu sustento a alma, porque a alma não é uma coisa que você consegue só ficar na contemplação, apesar de que eu sei que essa contemplação, no âmbito da antroposofia, ela é ativa, mas não é isso que a gente está lidando aqui. A gente está tentando, porque essas palavras, elas amortecem, elas são apropriadas pelo senso comum. E quando eu falo contemplar, no senso comum, na hora eu já falo, pronto, já não está fazendo nada, está fora da cena. E eu não quero nada fora da cena, eu quero a gente dentro, né? Para ser gente, você tem que estar dentro da cena. Não é de fora dizendo, ai, não me meto com isso. Bem, vocês sabem. Então, eu estou trazendo assim, eu sustento a alma, eu quero sustentar a minha alma. Ontem, estribuchei aqui. Depois não aguento de vergonha, mas pronto, estou me sustentando. Eu sustento a alma que reside em mim, o ativo espírito. Né? Porque se eu coloco o divino espírito, como é no original, pronto, já coloquei esse espírito lá para longe. Né? Esse espírito, ele é atividade, ele é força. O ativo espírito age dentro dela, dessa alma, né? O meu ativo espírito. Assim como atua sobre a luz do sol, ele paira fora, na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. Tem uma última parte, que é mais uma oraçãozinha de súplica, que ainda não lidei com ela não, porque eu não estou querendo. Bem, então, hoje eu vou trazer a semana do ser humano. E aí eu começo com um espanto. O sujeito. Quem? Então, eu peguei esse livro, que é um livro, chama, nem dá para ver aí, né? As Ilusões do Eu. Ele é um livro lindo, 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 organizado por uma pessoa que eu admiro muito, que é o André Martins e mais 2 professores da filosofia. E tem um artigo nesse livro que é da Scarlett Marton. E ela vai discutir justamente alguns assuntos que eu vou discutir nesses dias que eu tô colocando em questão o advento. Hoje a gente não vai entrar muito no texto dela, não, mas como eu estou sempre querendo trazer uma mulher, hoje eu trouxe essa incrível mulher, essa incrível especialista em filosofia, e eu chamei de uma inauguração. Então, uma inauguração é logo no início, na página 185 do livro dela, né, para responder essa pergunta. O sujeito quem? Que a modernidade se abre com o advento da subjetividade é ponto incontestável. Pronto. A gente tem que pensar que essa ideia, né, do ser humano, da supremacia humana, ela não era de sempre. Se a gente for imaginar, né, a questão do presépio, que eu fui lá na história do presépio, eu já conhecia, mas trouxe os elementos assim mais claros para você, para a gente. Se a gente pensar nesse presépio, né, quem estava lá? Primeiro, o movimento paupérrimo de Francisco de Assis, que o inaugurou em 1223. Dá para entender isso? Nasceu, a imagem do presépio nasceu da vontade paulo freireana de Francisco de Assis de transformar aquela coisa hermética e dogmática do ensinamento religioso cristão da época numa linguagem popular. Então, ele colocou os elementos no meio da floresta. E quem estava lá? Estava todo mundo junto, todo mundo misturado. Todo mundo misturado, bicho, gente, planta, pedra.
Todo mundo junto, sem supremacia. Esperando o quê? Esperando que algo, quando a gente está todo mundo junto, sem supremacia, o que acontece? Acontece que surge o novo, que surge a vida, né? Claro, na figura de um bebê. Que coisa mais comovente do que isso? Enfim, é um pouco por aí. Então, isso são elementos que habitam a nossa alma, né? E que, se a gente for pensar historicamente nesses elementos cristãos, né? Que é onde a gente está, é feriado, gente. A gente não tá no mundo islâmico, a gente não está numa tribo africana com outros costumes, a gente está aqui, né? No meio dessas decorações. Então vamos vivificar isso, vamos vivificar de tal maneira que agora que o muro foi erguido, né? Dividindo a humanidade brasileira, digamos assim, a gente possa usar desse momento para também tirar tudo aquilo que está ajudando a aumentar o tamanho desse muro, né? Então, olha lá, a noção de presépio nasceu no movimento paupérrimo. Isso já é potência, né? Ano que vem, se eu estiver aqui, se tiver tudo bem, sei lá. Mas esse ano eu pensei de fazer com vocês uma aquarela de presépio, que é uma coisa linda. Você começa pelo preto, do preto vem o roxo, do roxo surge o azul, do preto vem o azul, do azul vem o roxo, vai se encontrando no meio o roxo com o laranja e dá o salmão. O salmão, que é a experiência pictórica do nascimento. Então, eu ia fazer, mas, como vocês sabem, aconteceu aquilo lá no depósito, tá uma confusão, fui procurar minhas coisas, entristeci, resolvi não fazer isso esse ano, vou ficar aqui com as minhas coisas mesmo. Ainda não tive coragem de chegar lá. Ontem voltou a chover demais, então pronto. Enfim. Então, estamos caminhando, estamos pensando sobre a inauguração do sujeito como supremacia, né? Do ser humano como valendo mais do que qualquer outra coisa. E no discurso, na narrativa antroposófica, especialmente por aqueles que têm uma tendência à supremacia, ao dogma, acaba se apropriando dessa coisa do eu, como se fosse grande coisa e como se existisse separado de todo o resto. E eu acho que o ensinamento antroposófico vem dizer, na sua quadrimembração, justamente, não é? Justamente o contrário disso. Que não, gente, que a gente é tudo junto, né? É pedra, é planta, é bicho, é gente, né? Eu acho que um pouco por aí. Olha só, então, eu tô começando, ó, amanhã eu vou falar mais disso, tô começando a fazer, já escolhi que cores, a paleta de cores, amanhã eu vou mostrar, não vou contar isso não. Olha o que eu descobri, o que eu peguei, estava aqui em cima da minha cabeça. Essa é a qualificação da tese, ela é feita então, olha, de bordado, tá vendo? É a primeira versão da tese na primeira qualificação. Tem vários desses, cada um com uma capa. Essa capa é uma que é um bordadinho manchadinho de sangue, tá vendo? E aí, eu vou falar do sujeito quem, né? Mas antes eu quero trazer uma profecia, que tá aqui também. Vamos ver se eu acho certinho. Deixei marcado. Uma profecia. Ela vem lá eu estou mostrando a capa porque é mais ou menos essa ideia que eu vou fazer esse ano no meu caderno. Vocês vão acompanhar aqui durante as noites sagradas. Olha só. Então, vem na voz do Foucault. Eu acho que isso é poderoso para nós. Diz ele,
penso que o futuro somos nós que fazemos. O futuro é a maneira como reagimos ao que se passa. É a maneira como transformamos em verdade um movimento. Então, também peguei aqui da primeira qualificação. Ela tá difícil de achar, porque tá vendo essas notinhas aqui, ó? Uma das pessoas que participaram da banca tava com esse volume. Mas aí, depois, eu peguei tudo de volta, porque naquela época eu achava que eu ia conseguir pegar isso aqui e acrescentar as coisas para finalizar a tese. Só que olha a tese lá, ó, ela ficou o dobro, se não o triplo da primeira qualificação. Então, olha só, diz aqui na tese, lá no bloco de sensação azul, para quem tem ela costura, o bloco de costura, para quem tem ela virtualmente. Diz assim, o sujeito, quem? O sujeito é um dos... O conceito do sujeito moderno está baseado nos processos de individualização e racionalização das relações sociais do mundo. O sujeito moderno é percebido como um indivíduo com mais liberdade do que seus antecessores na história, independente e buscando, acima de tudo, a razão para guiar todas as suas ações e o seu comportamento social e moral. Bem, veja só. Então, quando esses versos, quando essas práticas, né? Porque só na modernidade que esses presépios que antes estavam restritos aos ritos religiosos nas igrejas e lugares santos começaram a se popularizar nas casas, né? Dos devotos católicos, digamos assim. E aí, a partir daí, né, nasce junto esse sujeito, né? E esse sujeito ele vem com o espírito da época. E o que era o espírito da época? Um certo vitorianismo nas relações, não é? Uma moralidade já muito contaminada pelo pensamento protestante, que ainda era mais rígido, digamos assim, porque ainda tem isso, eu não vou discutir isso agora não, senão vou me perder. Estou lá no âmbito do católico ainda. Tá? Mas um comportamento rígido, estruturas sociais, o papel da mulher num determinado lugar, um certo nascimento já indo, ainda não, mas já caminhando para o nascimento da família nuclear. Tudo isso estava acontecendo e o presépinho aparecendo junto como signo. Então, claro, quem que está reproduzido ali? Está reproduzido papai, mamãe, filhinho, não é? Então, isso ele tem uma moralidade implicada. E essa moralidade implicada é o que a gente agora, porque isso tudo surgiu no auge da alma do intelecto. Agora que a gente está trazendo a consciência essas questões, a gente tem que se questionar. Será que isso que está ali, não está reforçando uma heteronormatividade, um modelo de correção do que é família? Claro, é a família do Jesusinho lá, tudo bem, mas isso impera, porque por incrível que pareça, signos, símbolos, eles são muito fortes, gente. Eles são fortes demais. Eles não são isentos, não, eles são fortíssimos. Então, a minha questão muito, né, como que a gente vai, né, ultrapassar isso? Mas eu preciso fazer um intervalinho, olha.
Eu planejei os intervalinhos para não ficar muito pesado minha conversa. Já até devia ter feito esse intervalinho antes. E aí o intervalinho diz assim: gente, é muito bom. Gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, tem de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu para amar. Então eu fiz um intervalinho aqui, não posso esquecer dele. E aí as coisas dos fios da sintonia. Às 11h16, eu estava aqui terminando de preparar minha entrada, chegou um WhatsApp com um verso lindo, que lá da Silvana, eu nem a conheço pessoalmente, ela é de Belo Horizonte. Diz que circulou lá no ambiente dela, nos preparativos para as noites sagradas. E o verso diz assim, gente, olha que coisa. O universo inteiro se encontra em movimento. No verso original, diz evolução. Mas aí a gente pode questionar um pouco tanto a noção de evolução quanto de desenvolvimento que está no verso. Mas o verso é potente mesmo que a gente precisa substituir um pouquinho essas palavras porque elas estão atreladas a um determinado modo de pensar aprisionante. Então eu vou ler o verso substituindo a palavra evolução na primeira estrofe e desenvolvimento na segunda estrofe por movimento, porque movimento ele é aberto, ele não fecha, ele não direciona e dessa maneira ele não permite que forças que não estão a serviço do bem da humanidade se apoderem desses pensamentos. Compreendeu isso? Então, vou ler agora substituindo. Viu, Silvana, se você estiver por aí? Nem sei se ela é minha seguidora, se a gente é contato, porque foi num grupo que eu encontrei esse verso agora de manhã. O universo inteiro se encontra em movimento. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem. Nada fica parado, tudo é fluir e transformar. Também eu sou parte desse movimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábia no coração da vida. Ulrich Schaeffer. Gente, não é uma delícia? É isso, eu acho que essa é a ideia do sujeito contemporâneo. É quase o sujeito extemporâneo. Aquele que não é supremacia, não. Aquele que está integrado com todos. Aquele que tá imbricado no movimento de produção de vida. E não de produzir uma categoria superior a qualquer coisa. Não é? É a pedra, é a planta, é tudo junto de nós, né? Tanto dentro como fora, se é que tem distinção. Muito bem. Então, a primeira inauguração que eu falei foi do sujeito moderno. A segunda inauguração foi do presépio, não é? E aí, pensa bem, se essas coisas todas foram inventadas, mais uma inauguração é necessária. A inauguração de signos, símbolos e rituais que se abram aos devires, que permitam a acoplagem das múltiplas singularidades. Então, será que a gente não poderia, na nossa licença poética, na invenção de nós mesmos e do mundo, em composição, fazer um presépio com os elementos familiares todos, né? O meu, por exemplo, tirei de lá. O meu, a manjedoura já tá, olha, uma manjedoura que é uma cabacinha, tá vendo? Com uma lã de carneiro, ó. E vai chegar hoje não, domingo, chega no Bico da Cegonha, que já tá lá, chega a fraldinha e o bebezinho,
vem, né? O meu bebezinho, olha só, já é pardo, já não é mais branco. Então, assim, eu acho que a gente já está evoluindo, né, gente? No sentido, assim, de melhorar o nosso modo de pensar. E ele vai ficar voando lá no bico da cegonha. Eu adoro, gente. Eu adoro. Não tem criança por aqui, mas eu me divirto. Mesmo antes do Uli chegar, eu já me divertia com isso. Então, vai ficar no bico da cegonha. E aí, no domingo, vai chegar uma tropa de gente lá no presépio. Então, vão chegar os pastores, não é? Olha, eu tenho vários pastores. Os pastores já são multiétnicos, né? Já são pastores de várias testes. Ainda falta um pardinho que eu não achei. Tá lá na caixinha. E aí vai chegar também a família sagrada. Mas eu tô pensando que dessa vez a minha família sagrada, ela vai ter mais elementos de composição, sabe? Como eu tenho várias, eu vou colocar vários personagens ali. Por quê? Porque quando uma criança nasce, não é só o pai e a mãe, quando tem, ou a mãe, ou o pai. É toda a comunidade ao redor daquela gestante que se aproxima para honrar aquilo. Então, claro, tem a história do exilado, né? Do refugiado. Por quê? Porque a família José Maria eram refugiados, né? Tem toda essa história. Olha só o lugar onde esses elementos estão ancorados, né? Hoje eu passei também por uma coisa no Facebook que mostrava uma família de refugiados e dizendo que o presépio tá vivo o tempo todo, né? Com essas pessoas, que esse muro, que esse lugar que o mundo está indo, estão excluindo cada vez mais, né? E pessoas da nossa comunidade apoiando essas coisas. Enfim, vou fazer outro intervalinho. Mais um intervalinho. Gente quer comer. Gente quer ser feliz. Gente quer respirar ar pelo nariz. Não, meu nego, não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. É lindo, né, gente? Vou falar, Caetano. Até ele, junto com Paulo Freire, toda essa gente, Chico, sendo menosprezadas, achocalhadas, né? Muito bem. A gente precisa se fortalecer. Por isso, eu resolvi esse ano me fortalecer no ativismo. Então, dei uma reformada no meu canal do YouTube, que ele é de 2009, gente. Ele nasceu junto com o YouTube. E tava lá a mesma arte, tudo igual, assim, desse jeito. Eu nem sabia da evolução da coisa, porque eu vou colocando as coisas lá meio assim, sem prestar atenção. Aí, antes de ontem, fiz uma faxina e agora já tô com quase 1000 seguidores. Meu filho, que sabe das coisas, disse assim, ó, mamãe, até 1000 é difícil, mas depois de 1000 para chegar em 10.000 é ótimo. Eu falei, gente, eu não quero chegar em 10.000. Eu quero, assim, ter um lugar onde a gente fortaleça esse pensamento, porque a gente vê milhões de seguidores dessas falanges de opressão, né? Da divulgação do terraplanismo, da divulgação dizendo que Caetano, Paulo Freire, Chico, que a nossa cultura mais maravilhosa é um horror. Então a gente vê a disseminação do que é ruim muito fortalecida, e nós com 10 seguidores, falando para ninguém quase. Por quê? Porque mesmo entre nós a gente não dá um like, né? As 400 pessoas até agora se inscreveram para
as 13 noites sagradas. E a gente pediu para essas pessoas se inscreverem no canal, por quê? Porque a maioria delas vai assistir por lá, de modo privado. Você acredita que nem para dar um like lá, para se inscrever, é um gesto, gente. Faz assim, ó, tum! Não demora nem um segundo. As pessoas não fazem, é aqui mesmo, eu fico falando. Aí eu vejo, 290 pessoas viram, só 13 fizeram um like. A gente mesmo não se apoia, não produz engajamento, vai reclamar que o mal está imperando. Enfim, vamos em frente. Vou fazer outro intervalinho, porque começa. Falei assim, hoje eu falei, toda vez que eu estiver esquentando, eu vou fazer um intervalinho, para não fazer dessa live um muro de lamentações. Mais um outro intervalinho, chamei. Gente lavando roupa, amassando pão. Gente pobre, arrancando a vida com a mão. No coração da mata, gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer. Gente quer luzir. E eu acho que essa questão do presépio é essa inspiração. Gente quer luzir, quer achar a criança luz que habita dentro de nós. E essa força, ela existe, ela é real. Por isso que as pessoas vão atrás das religiões, por isso que as pessoas se metem nas seitas, por isso que mesmo nos estados totalitários, né, sejam eles de cunho neopentecostal, sejam eles antigas repúblicas, estados comunistas que quiseram acabar com a religião, não conseguiram, gente. Por quê? Porque mesmo no meu caso, por exemplo, que eu não sou institucionalizada, que eu não tenho nenhuma religião, eu tenho essa força, digamos, dessa veneração, dessa religiosidade, essa força que quer celebrar para além da filosofia. Ela quer o símbolo, ela quer o signo, ela quer o ritual, né? E isso não nos deixa ressecar, não nos deixa ressecar, porque senão esse homem racional, eu quando falo homem é homem mesmo, né, o humano, esse homem racional, esse homem que quer ressecar a vida, ele acaba imperando. Gente, já passei 6 minutos do meu tempo. Desculpa. Para finalizar, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Gente deste planeta de céu de anil. Gente, não entendo. Gente, nada nos viu. Gente, espelho de estrelas, reflexo de esplendor. Gente, as estrelas são muitas, só mesmo o amor. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. É isso, gente. Volta amanhã, meio-dia, para falar então de questões do advento. Hoje falamos um pouco da Constituição do presépio, não é? Amanhã vamos colocar essas coisas em questão. Vamos ver como é que surgiram os reis nessa parada. Vamos aí nos organizar. Olha só, vou pedir para vocês, dá uns likes aí. E agora eu vou fazer tanto o canal do YouTube, como eu vou começar também a transformar tudo em podcast. Gente, temos que fortalecer. Quem tem a manha de fazer isso, mesmo quem não tem como eu, faça. Vamos nos multiplicar nos espaços antes que a única verdade, a verdade mentirosa, impere e as nossas crianças cresçam nesse mundo de inverdades. Vamos nos espalhar, gente, colaborem para que isso aconteça. Criem seus canais, conversem, falem, se mostrem. Vamos em frente, porque isso é que o humano faz. Isso é que o humano faz. E não imperar na inverdade. Gente quer ser feliz. Vida, doce mistério.